Então agora, depois de ver como um resistor se comporta sob corrente alternada, a gente vai ver o comportamento de um indutor, de indutância L. Ok? Aplicando a lei das malhas, então, um circuito que é composto por uma fonte de corrente alternada, que produz uma voltagem, que tem uma voltagem através dela igual a Vmax seno de ômega t, ligado a um indutor de autoindutância L, uma bobina simples, que vai ter uma voltagem VL através dela. Aplicando a lei das malhas a isso, a gente vai obter que ΔV é o V da fonte menos LDI dt. A gente viu no capítulo anterior que a voltagem através de uma bobina é igual a LDI dt. Isso vai ser igual a zero. Logo, a gente obtém que LDI dt é igual ao Vmax seno de ômega t da fonte. Isso vai ser igual a menos o VL. Para obter a corrente instantânea, o I, né, o Izinho, a gente vai ter que calcular a integral da expressão acima. Passa o dt para o outro lado, divide por L e integra. Então, a integral de I, que vai dar o I de t, vai ser igual à integral de Vmax sobre L, seno de ômega t dt. Essa integral vai dar menos Vmax sobre ômega L cosseno de ômega t. Isso vai ser o I de L, ou seja, vai ser a corrente instantânea na sua bobina em função do tempo. Só que o cosseno de ômega t é igual a menos o seno de ômega t menos π sobre 2. O seno e o cosseno eles têm uma defasagem de π sobre 2, 90 graus. Então você pode aplicar uma transformação como essa, o cosseno de ômega t é menos seno de ômega t menos π sobre 2, logo esse menos cosseno de ômega t vai ser seno de ômega t menos π sobre 2. Você vai obter essa expressão por I de L. O de L vai ser o Vmax, seno de ômega t menos π sobre 2 dividido por ômega L. Vocês reparem que vai aparecer uma defasagem entre o VL e o IL. O VL depende do seno de ômega t, o IL depende do seno de ômega t menos π sobre 2. Ok? O VL está aqui. O IL está aqui. Ok? A corrente e a voltagem, então, vão estar fora de fase no indutor. Então, a gente tem um comportamento um pouco mais complexo do que no resistor. No resistor, você tinha corrente e voltagem em fase. No indutor, você tem corrente e voltagem fora de fase. A diferença de fase é menos π sobre 2. A gente repara que a corrente vai ter a fase ômega t da voltagem menos a constante de fase π sobre 2. Ou seja, a corrente vai estar atrasada de π sobre 2 ou 1/4 de ciclo em relação à voltagem no indutor. Como você vê isso graficamente? Se você plota o VL e o IL no mesmo gráfico, digamos que o VL siga a função seno de ômega t. Então ele começa do zero, em t igual a zero, atinge o máximo, cai para zero, atinge o valor mínimo dele, né? Aqui eu vou ter menos Vmax. Só que o I de L, que é a curva roxa, a corrente instantânea, vai estar 90 graus atrás. Então, enquanto o Vmax está subindo aqui, passando pelo zero, indo para o máximo positivo dele, o IL está no mínimo negativo dele e começa a subir. Então, quando a voltagem já atingiu o máximo, o IL está passando pelo zero e está indo para o máximo dele. Enquanto ele está subindo para o máximo dele, a voltagem já passou pelo máximo dela e já está caindo. Ele está subindo aqui para o máximo. Ele atinge o máximo dele, a corrente atinge o máximo dela, enquanto que a voltagem já está caindo, passando pelo zero. Aí a voltagem continua caindo, atinge o mínimo negativo. Essa é a parte em que a corrente que estava no máximo dela, positivo, caiu, atingiu zero. Vocês veem que as curvas estão defasadas, né? Essa defasagem é de 90 graus. Se você pegar ou de π sobre 2 radianos, se você pegar se você fizer ômega t, aqui isso aqui vai ser igual a π sobre 2. É o módulo do ômega t. E como isso ficaria em termos de diagrama de fasores? Bom, o fasor da voltagem a gente representa por essa seta laranja, uma setinha que vai estar girando aqui no sentido anti-horário
com velocidade angular ômega, ou seja, após ômega t, ele está nessa posição, e o fasor de corrente vai estar 90 graus, π sobre 2 radianos, atrás dele, também girando assim. Você vai ter esse ângulo de π sobre 2 em relação a eles. E você pode imaginar esse sistema girando rigidamente, com o ângulo nunca mudando, né? O ângulo sempre de π sobre 2. Essa é o nosso circuito puramente indutivo, ou seja, o indutor em série com a fonte de corrente alternada. Então, a gente obteve para a corrente instantânea L igual ao Vmax da fonte, amplitude de voltagem da fonte sobre ômega sendo de ômega-t menos π sobre 2. Qual vai ser a amplitude da corrente? Ou seja, o I, o Izão ou Imax. Vai ser o Vmax sobre ômega-L. E aqui a gente pode escrever isso através da lei de Ohm. Vocês lembram que para resistência a gente obteve para a amplitude da resistência Imax, a gente pode igualá-la aqui a V sobre R. E a gente obtinha a lei de Ohm, né? A gente obtinha que R max é igual a VR. Aqui a gente vai obter uma forma da lei de Ohm também particular, só que mais interessante. Então, a amplitude da corrente vai ser o Izão, e vai ser dado por Vmax, amplitude da voltagem, dividido por ômega-L. E assim a gente obtém uma nova forma da lei de Ohm. A gente pode escrever que ômega-L vezes o I max, amplitude da corrente, é igual ao Vmax, amplitude da voltagem. E esse ômega-L, ele vai ser a reatância indutiva, essa grandeza nova chamada reatância. Como nós temos um indutor, vai ser a reatância indutiva. Ele faz o papel de resistência dependente de frequência. Vocês veem que depende, além de depender da indutância, depende do ômega. Tá? E a unidade dessa reatância é o ohm. Como a gente pode ver isso? A unidade de indutância é o Henry, que em unidades fundamentais é o volt segundo por ampere, que é igual ao ohm segundo. E a unidade do ômega, da frequência angular, é simplesmente segundo a menos 1. O radiano ele é adimensional, quando você faz análise dimensional. Então, quando você multiplica o ômega-L, a unidade de ômega-L vai ser ohm segundo dividido por segundo, ou seja, vai ser ohm. Então, a gente tem essa característica num circuito, num indutor sob corrente alternada. A corrente nele vai atrasar π sobre 2 radianos ou 90 graus em relação à voltagem, e a gente vai ter essa relação entre amplitude de corrente e amplitude de voltagem. A amplitude de voltagem vai ser igual a ômega-L vezes a amplitude de corrente. Então, a gente vê que dependendo da frequência, a corrente vai diminuindo, né? Quanto maior o ômega, quanto maior a frequência da tua corrente alternada, menor vai ser a corrente no indutor. Isso é novamente, aquela questão que eu já comentei em aula, da inércia do indutor. A bobina representar uma inércia ao movimento de carga. Quanto mais rápido a carga quer se mover nela, menos corrente você vai ter, mais força ela vai fazer contra isso, né? Mais ela vai tender a ficar no estado em que ela está, ou seja, sem corrente passando por ela. Quanto maior a reatância, menor vai ser a corrente. A reatância depende da frequência, ou seja, para altas frequências ou para alta indutância, você vai ter baixa reatância, logo baixa corrente. E para baixas frequências, incluindo DC, corrente contínua, você vai ter baixa reatância e alta corrente. Você pode inclusive ver que para corrente contínua a reatância é nula. O ômega é igual a zero para uma corrente contínua, você não tem reatância. A bobina vai agir como uma resistência, né, minúscula. Então, basicamente, o indutor ele conduz melhor a baixa frequência ou corrente contínua, essencialmente.